Salve, salve nação rubro-negra! Olá você! Está no ar mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Marcos Braz decide trazer reforço de peso para o Flamengo pagando um caminhão de dinheiro. Sheiks da Arábia Saudita decidem contratar Bruno Henrique e atacante avisa ao Flamengo onde vai jogar. Landim escolhe substituto para a presidência do Flamengo. Flamengo aumenta valores e Zenit aceita negociar Claudinho com o Mengão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A nação rubro-negra descobriu quem pode substituir o atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Segundo a apuração do portal Mundo Rubro-Negro, o Rodolfo Landim ele vai apoiar na próxima corrida eleitoral a candidatura do Luiz Eduardo Batista, o BAP. O atual presidente do Conselho de Administração do Flamengo ganhou a confiança do mandatário após uma ação na Justiça. Antes, um forte candidato a concorrer à vaga de apoio de Landim era o vice-presidente geral e jurídico Rodrigo Dunche de Abranches, mas uma exposição na web mudou tudo isso aí. Existem suspeitas que o Rodrigo Dunche criou um perfil falso no Twitter, onde apareciam xingamentos ao BAP, e isso estremeceu a imagem dele no clube. A investigação ainda o trata como suspeito, mas desde que essas reuniões para debater o assunto, foram organizadas, ele nunca mais compareceu nesses debates sobre a questão do perfil falso nas redes sociais, e isso abalou muito a sua imagem dentro do clube. Por fim, outro ponto que coloca o Luiz Eduardo Batista, o BAP, sob a tutela do Landim, é o seu apoio à SAF do Flamengo, que deve ser defendida nas eleições de 2024. Segundo informações do Coluna do Fla, o Rodrigo Dunche de Abrantes foi às redes sociais para negar que a atual gestão esteja pensando na eleição para presidente do clube. Para o dirigente, ainda não há preocupações com o próximo pleito, que vai acontecer só no final de 2024. Ele publicou em seu Twitter, aspas, pessoal, não acreditem em matérias pagas sobre o processo eleitoral do Flamengo. Estamos trabalhando e zero de preocupação com a eleição. Ainda falta 1 ano e meio para a eleição e é uma maldade ficar atrapalhando e dividindo a gestão com esse assunto, declarou lá muito furioso o Dunche de Abrantes. O Mundo Rubro-Negro, que é o portal de Flamengo, repudia a insinuação do Dunche de que publique matérias pagas para influenciar o processo eleitoral no Flamengo. O site reafirma a sua apuração de que o presidente Rodolfo Landim escolheu mesmo indicar BAP como candidato à sua sucessão e segue à disposição do Rodrigo Dunche para que ele apresente a sua versão sobre o caso do perfil do Roberto Dodien. Caso se confirme que a conta pertence mesmo ao Dunche de Abrantes, além de problemas na justiça, ele pode sofrer punições disciplinares dentro do Flamengo e se tornar inelegível. As suspeitas aumentaram porque, apesar do caso ter ganho destaque nacional, o Dunche até hoje nunca negou que estivesse por trás do perfil do Roberto Dodien. Epa, a coisa tá quente lá! Saiu agora e o portal Bola VIP Brasil confirmou. Existem especulações na mídia europeia nos últimos dias, depois que o jogador vestiu a camisa do Flamengo e publicou em seus stories no Instagram, o que já foi um prato cheio para rumores de uma negociação com o Flamengo virem à tona. Segundo os bastidores do mercado da bola europeu, existem algumas chances de um acordo ser fechado com o francês Pogba pelo Flamengo. Para as negociações caminharem, o Pogba ele teria que fazer uma grande redução em seu salário, se adequando às condições atuais do Flamengo. O jogador recebe algo em torno de 8 milhões de reais por mês e teria que reduzir para cerca de 1 milhão ou algo bem parecido. Além do salário, o Flamengo também teria que negociar o seu passe com a Juventus da Itália. Segundo a mídia italiana, o clube italiano gostaria de receber 10 milhões de euros, cerca de 54 milhões de reais na cotação atual, para negociar o jogador, que chegou a ser especulado há bem pouco tempo para ir jogar no futebol saudita, o que ainda não foi confirmado.
Vale lembrar, né, pessoal, que o francês ele tem 30 anos, 1,93 m de altura, é um meia central, já jogou 91 partidas pela seleção da França, chuta com os dois pés, né? Ele é ambidestro, tem contrato com a Juventus da Itália até 30 de junho de 2026 e chegou por lá em 11 de setembro de 2022. Seu passe está avaliado em 15 milhões de euros pelo Transfer Market. Aí eu te pergunto, o Pogba seria uma boa para o Flamengo? Maravilha, se você está curtindo o nosso programa e acha que eu mereço ser reconhecido pela qualidade do meu trabalho, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, me ajuda aí, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Eu aqui não faço anúncio, eu não faço nada. A única coisa que me ajuda é o seu like. Uma informação importante vazou na madrugada desta terça-feira e vem causando muita repercussão porque, de acordo com o portal Flaweb, o Bruno Henrique ele recebeu uma proposta milionária para jogar num dos principais clubes da Arábia Saudita. O salário dele seria em torno de 2 milhões de reais por mês, algo mesmo bastante assustador. Mas, segundo a apuração da matéria, ele, para a alegria geral da nação, não quer sair do Flamengo. O Bruno Henrique está muito feliz aqui e quer seguir construindo uma história ainda mais impactante no Flamengo. É outro patamar. A diretoria decidiu renovar com ele e vai chamá-lo para se reunir muito em breve para assinar um novo contrato válido até o final de 2024. O Bruno Henrique faz 33 anos em dezembro, tem 1,84 de altura, é mineiro, destro e tem contrato com o Mengão até 31/12 de 2023 e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Seu passe está avaliado pelo Transfer Market em 3 milhões de euros. A excelente notícia é que o Bruno Henrique está praticamente certo para ser relacionado para o jogo desse sábado contra o América Mineiro, pela 16ª rodada do Brasileiro, bem como Pedro e Fabrício Bruno. Só está ficando de fora aí o chileno Eric Pulgar, que vai se recuperando aí de uma lesão na coxa e só deve mesmo voltar em agosto. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo está certo em renovar por mais uma temporada com o Bruno Henrique? Coloca aí. A CBF anunciou as datas dos jogos de ida e volta da decisão da Copa do Brasil. Em sorteio que aconteceu nesta segunda-feira, na sede da entidade aqui no Rio de Janeiro, ficaram definidos os locais, datas e horários dos jogos. O primeiro jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 21h30, no próximo 26 de julho. O Flamengo decide em casa, jogando no Maracanã, diante da Nação, às 21h30 também, no dia 16 de agosto. Essa vai ser a 9ª vez que os times se enfrentam pelo torneio. Nessas 8 vezes que se encontraram até agora, o Flamengo decidiu como mandante em 5 oportunidades. 4 vezes eliminou o Grêmio, somando um aproveitamento total de 80% nas demais oportunidades. A notícia que vem, e é muito boa, é a TV Globo decidiu passar em canal aberto os 2 jogos do Flamengo contra o Grêmio. E você? Você acha que o Flamengo passa pelo Grêmio mais uma vez? Coloca aí. Matheus Cunha, garoto bom de bola, foi eleito o melhor goleiro da 15ª rodada do Brasileirão. No Fla-Flu desse domingo, ele simplesmente fechou o gol. Ele apresentou números impressionantes e saiu de campo como um dos destaques do jogo, principalmente numa defesaça que ele fez com a canela, a queima-roupa, estilo goleiro handball, a cabeçada do Nino. Foram 9 defesas, sendo 6 em chutes dentro da área. Outro destaque é a boa participação do goleiro com os pés. Ele foi acionado 57 vezes para o jogo e só decepcionou uma vez, que quase complicou naquela saída de bola. E se não fosse lá a boa intervenção do Davi Luiz, salvando a pátria, ele ficaria em maus lençóis. Os números são do SofaScore, que inclusive deu nota 8,7 para ele. A seleção da rodada ficou Matheus Cunha, do Flamengo, Di Plácido, do Botafogo, Marlon, Cuiabá, Arboleta, São Paulo e Marçal, Botafogo, Alisson, São Paulo, Marlon Freitas, Botafogo, Davi, São Paulo e Eduardo, Botafogo, Calheri, São Paulo e Daverson, Cuiabá. O técnico foi Cláudio Caçapa, do Botafogo. Só dá Botafogo, olha aí, cavalo paraguaio, uma vírgula. O time está jogando certinho. O Flamengo enfrenta o América Mineiro no sábado, aqui no Maracanã, às 16 horas, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. 16 horas.
Com o objetivo de apoiar a equipe em busca de mais 3 pontos no Brasileirão, a torcida do Mengão já comprou mais de 50 mil ingressos para esse jogão. A venda começou no dia 11 de julho, com os sócios torcedores tendo aí a prioridade na compra. A comercialização para o público em geral abriu apenas no dia 15 de julho. É importante destacar que apenas ingressos para o setor Maracanã Mais estão disponíveis com preços entre R$ 537,50 meia e R$ 1.000 a inteira. Os tickets mais baratos com valores a entre R$ 40 e R$ 80 destinados aos setores Norte e Sul já foram totalmente esgotados e a expectativa é que a gente tenha no Maracanã mais de 60 mil pagantes. Matheus França, jogador de 19 anos, tem um futuro incerto diante do crescente interesse da Premier League. O clube ainda não definiu o que será feito com o meio-atacante, mesmo diante das propostas dos clubes ingleses. Considerado uma das principais promessas das categorias de base do Flamengo, o Matheus França vinha se destacando ao longo da temporada, conquistando aí a simpatia da torcida, mas o Mengão está em busca de reforços no mercado e está precisando de money. O Chelsea foi o primeiro clube a iniciar conversas com o Flamengo, mas ainda não oficializou uma proposta. Ficou chateado porque houve vazamento, enfim. Agora foi a vez do Crystal Palace, do John Textor, do Botafogo, que entrou na briga e está disposto a pagar pelo garoto 25 milhões de euros, mais de 120 milhões de reais na cotação atual, para fechar de uma vez por todas esse negócio. O Flamengo pretende discutir a proposta do Crystal Palace ainda nessa semana, porque espera que essa proposta seja formalizada. A família do jogador também vai ter a participação muito importante na decisão dele. Caso vá para o Crystal Palace, o Matheus França vai ter a chance de realizar o sonho da sua vida de jogar na Premier League. Já o Chelsea planeja emprestá-lo durante o primeiro ano de contrato para o Strasbourg da França, que é um time de sua propriedade. Para o garoto ganhar rodagem, depois leva ele para o time principal do Chelsea. Manchete, ótima notícia, Flamengo aumenta valores e Zenit topa negociar Claudinho. De acordo com o jornalista Eric Faria, do Globo, o Flamengo fez uma nova proposta para o Zenit e os russos sinalizaram de maneira positiva, aceitando negociar o jogador. De acordo com ele, os valores giram em torno de 17 milhões de euros, cerca de 91 milhões de reais na cotação atual, parcelados em 6 vezes. No entanto, o Flamengo ainda não recebeu o retorno da equipe europeia sobre os valores oferecidos. Para acelerar a negociação, a diretoria do Flamengo estuda uma viagem até a Rússia para negociar de maneira direta com o clube e com o atleta. Claudinho se destacou no Red Bull Bragantino e os russos esperam conseguir recuperar parte dos 15 milhões de euros investidos no jogador de 26 anos. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que essa novela Claudinho vai ter um final feliz para o nosso Mengão? Coloca aí! Manchete, Marcos Braz decide trazer reforço de peso para o Flamengo, pagando um caminhão de dinheiro. Na vice-liderança do Brasileiro, o Flamengo vem demonstrando um desempenho mais consistente dentro de campo, sob o comando aí do Jorge Sampaoli. Isso porque se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil, além de estar nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas para se manter vivo nas 3 competições que tem o Brasileirão, a diretoria precisa investir bem e logo na chegada de reforços. Dentre as prioridades da equipe está o setor defensivo, já que Rodrigo Caio e Pablo seguem em baixa no elenco. E por conta disso, a diretoria sonha com a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica de Portugal. De acordo com informações do portal torcedores.com, o Marcos Braz, junto com o Bruno Spindel, vem tratando da contratação e estudando apresentar uma proposta atrativa para conseguir seduzir aí o clube português. A intenção deles é oferecer 8 milhões de euros, cerca de 43,1 milhões de reais na cotação atual, para convencer aí o Benfica a negociar o jogador. Apesar da diretoria entender que esse valor está muito legal, o Benfica entende que consegue mais por ele e não aceita liberá-lo por menos de 10 milhões de euros, próximo aí a 53,9 milhões de reais. Vale destacar que o clube português recusou propostas do Corinthians e do Cruzeiro, que fizeram ofertas abaixo aí da do Flamengo.
O Lucas Veríssimo, ele tem 28 anos, 1,88 m de altura, é destro, tem contrato com o Benfica até 30 de junho de 2026. E o seu passe está avaliado em 6 milhões de euros pelo Transfer Market. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do Lucas Veríssimo? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, eu quero mandar aquele abraço para os meus amigos. Primeiro aí é o Marinho Motos, lá de Bacabal, no Maranhão. Alô, Marinho Motos. Alô, moçada do Flamengo aí de Bacabal, no Maranhão. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também aqui pro meu amigo Ricardo, lá de Marabá, no Pará. Alô, Ricardo. Alô, flamenguistas de Marabá, no Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também pro meu amigo Benedito José e para sua esposa, Dona Lourdes, que mesmo dodói não perde um programa nosso. Alô, Benedito José. Alô, Dona Lourdes, melhoras pra senhora, fica logo boa. Aquele abração pra vocês, meus queridos. E vou mandar também pro meu amigo Heraldo José Santos, lá de Sorocaba, São Paulo. Alô, Heraldo José. Alô, flamenguistas aí de São Paulo, de Sorocaba. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça, por favor, de deixar aquele seu like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa aí com os seus amigos e os seus parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!